Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando, começamos o ano bem, estudando o livro de Hebreus, atribuído ao apóstolo Paulo, uma carta maravilhosa. Na verdade, como já vimos, trata-se de um sermão do apóstolo Paulo, que foi preservado e registrado e mantido na Bíblia como um dos livros bíblicos, né? Hebreus. E nessa semana, na lição 2, estudamos então o tema A Mensagem de Hebreus. Eu gostei muito desse tema porque, mais uma vez, nós relembramos quem é Jesus Cristo. Pode parecer um tanto estranho, né, pensar nisso num país que se diz cristão, mas muitas pessoas têm uma concepção equivocada de quem seja Jesus. Eu mesmo, antes de me tornar um adventista do sétimo dia, antes de estudar a Bíblia de forma mais profunda, tinha uma concepção equivocada de Jesus. Eu já disse em alguns outros vídeos e palestras, e repito aqui para você, que fui membro, integrante, seguidor da chamada Teologia da Libertação, que foi muito comum nos anos 70, 80, até começo dos anos 90, ali no catolicismo. A versão evangélica protestante disso, que é conhecido como missão integral, na verdade é uma espécie de cristianismo marxizado, ou marxismo cristianizado. É uma teologia que está muito focada em causas sociais, não se preocupa tanto com escatologia, com questões mais verticais da fé, digamos assim, mas procura tentar resolver as mazelas sociais da humanidade. Para você ter uma ideia, eu, que fui adepto dessa teologia, dessa ideologia, era um líder católico, fui presidente de grupo de jovens, envolvido com pastorais, como pastoral da comunicação, pastoral da juventude. Nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus. Nós não tínhamos essa compreensão. Até havia amigos meus, líderes também católicos, que duvidavam disso. Nós falávamos muito em implantar o reino de Deus na terra. E esse implantar o reino de Deus era por via política. A maior parte dos meus amigos do passado ficou frustrada, se desapontou com a religião. Muitos abandonaram o caminho do catolicismo. Eu, graças a Deus, encontrei uma mensagem, fui encontrado, na verdade, por ela, né? Fui encontrado pela mensagem adventista bíblica e isso deu sentido para a minha vida. Eu continuo crendo que, como igreja, temos que ser luz do mundo, sal da terra, temos que cuidar dos menos favorecidos, mas a nossa missão mais importante, acima de todas, é a grande comissão que Jesus deu à sua igreja. Vão por todo mundo, preguem o evangelho, batizando e ensinando as pessoas até a volta de Jesus. Ellen White diz que a missão mais importante da nossa igreja adventista é pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Uma mensagem que fala de graça e salvação, porque é o evangelho eterno, mas também que denuncia os pecados, as mentiras, os enganos de Babilônia, que o mundo todo tem dado de beber o vinho da sua prostituição, ou seja, seus dogmas, suas mentiras, suas falsificações do evangelho da palavra de Deus. Jesus, para mim, naquele tempo de teologia da libertação, era apenas um revolucionário político, como ainda é para algumas pessoas. Eu entendia que Jesus tinha morrido porque ele havia se insurgido contra as autoridades daquele tempo, tanto as judaicas quanto as romanas, e por isso então ele havia sido preso e crucificado. Que compreensão limitada eu tinha. Jesus, como a lição dessa semana nos traz, ele é muito, muito mais do que isso. E, na verdade, quando se trata de um revolucionário, não tem nada a ver com isso. Jesus morreu para nos salvar, para nos libertar de nossos pecados. Não veio se insurgir com um simples governo mundano, com autoridades seculares ou religiosas. Ele veio trazer o reino da graça e anunciou o reino da glória, que virá. A solução definitiva para este mundo, para os problemas deste mundo, está na volta de Cristo. 1000 anos depois da volta de Cristo, nós sabemos disso, está na Bíblia, ele então vai transformar esse planeta, vai recriar a Terra e nos dar de presente esse mundo em que haverá justiça, haverá paz, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas ruins terão passado. Então essa é a minha fé hoje em dia. Eu procuro ser, tanto quanto posso, dentro das minhas limitações, sal da terra. Eu procuro sim ajudar as pessoas naquilo que está
no meu alcance. Procuro viver um evangelho sempre seguindo o exemplo de Cristo, que foi uma pessoa que amou, perdoou, respeitou, e eu procuro fazer isso. Não sou perfeito, obviamente, dizer isso é quase que é mais do que chover no molhado, né? Mas eu procuro todos os dias pedir a Jesus que me ajude a ser semelhante a Ele, para que eu possa imitar cada vez mais de perto o exemplo dele. Entendendo que Jesus é o meu rei, é o meu criador, é o meu redentor, não é um agitador político como querem algumas pessoas. Por isso que eu gostei muito de estudar essa lição, a lição dessa semana, a mensagem de Hebreus, porque o âmago da mensagem de Hebreus é Jesus. Aliás, o âmago da Bíblia é Jesus. Lembra quando ele disse para os fariseus, vocês estudam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e tem de fato, né? A vida eterna está na Bíblia, mas não querem vir a mim que sou a vida eterna. Elas testificam de mim, disse Jesus em Mateus. Então, se as Escrituras Sagradas, a Bíblia, testifica de Cristo, Ele é o âmago delas. A Bíblia é cristocêntrica. Então nós encontramos Jesus de capa a capa na Bíblia Sagrada. Ela que nos revela Cristo. Por isso que é estranho ver algumas pessoas adeptas de certas teologias aí seletivas, né, como eu tenho dito, que selecionam partes que lhes convém na Bíblia, dizendo mais ou menos assim, eu sigo Jesus, eu gosto de Jesus, mas não da Bíblia. Esse é um contrassenso absurdo, porque que Jesus é esse que pessoas que dizem não crer na Bíblia, não seguir a Bíblia, estão seguindo? O Jesus, como eu já disse em outros vídeos, né? Um Jesus místico da nova era, o Jesus revolucionário do marxismo cristão, o Jesus, sei lá, né? Que Jesus seria esse, né? Agora, quando você lê a Bíblia, você aprende sobre o Cristo verdadeiro que se revelou nas páginas sagradas. Quando você estuda a Bíblia toda, de capa a capa, você conhece Jesus de verdade. E foi ele quem disse, né, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para Jesus a Bíblia é a verdade. Para Jesus toda a Escritura é inspirada, como disse Paulo. E essa Escritura é a verdade porque fala daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Então a mensagem central de Hebreus é Jesus, como a de toda a Bíblia. Paulo escreveu a carta aos Hebreus para fortalecer a fé dos crentes em meio às provações. Já vimos isso na semana passada. Se você perdeu a recapitulação da semana passada, está no meu canal. Aliás, é só você ir à playlist ali, Escola Sabatina. Você vai encontrar então todos os meus comentários. Toda semana eu faço um breve comentário sobre a lição daquela semana. Então Paulo escreveu aos Hebreus que estavam enfrentando muitas provas, prisões, perseguições. Ele lembrou a eles, e por extensão a nós também aqui no século XXI, que as promessas divinas serão cumpridas por meio de Jesus, que está sentado à direita do Pai e que em breve nos levará para casa. Nesse ínterim, Jesus é o mediador das bênçãos do Pai para nós. Portanto, precisamos nos apegar à nossa fé até o fim. Esse é um resumão, digamos assim, da lição dessa semana, né? A lição mostra assim, olha, facetas de Jesus, né? Ele é o nosso rei, é o nosso mediador, é o nosso campeão, é o nosso sumo sacerdote e é o mediador de uma aliança superior, que é uma ênfase realmente muito forte no livro de Hebreus. Paulo contrasta ali a aliança de Israel antiga, né, o antigo santuário, os sacrifícios do santuário, com Cristo como nosso verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma aliança superior, não fundada nos sacrifícios de animais, mas no próprio sangue de Cristo, aquele que nos liberta de nossos pecados. Então Jesus, começando aqui pelo aspecto divino dele, no aspecto real dele, Jesus é o nosso rei. Então os 2 primeiros capítulos de Hebreus focalizam Jesus como rei. Se você leu ali Hebreus de 1, 5 a 14, por exemplo, você percebe isso, né? Lá em Colossenses capítulo 2 também, João capítulo 1, enfim, há vários textos que focalizam não apenas a divindade, mas a realeza de Jesus Cristo. Uma das crenças mais importantes do Novo Testamento é que em Jesus Deus cumpriu as promessas feitas a Davi. Jesus realmente se senta no trono verdadeiro, não apenas um trono humano de um império, de uma monarquia humana, mas um trono do universo. E como é importante nos lembrarmos disso, que Jesus está no trono do universo, que Jesus tem a história em suas mãos.
especialmente quando parece que as coisas estão dando errado, quando parece que o povo de Deus vai ser derrotado, quando parece que a igreja de Deus vai naufragar nas ondas das heresias, das perseguições, especialmente nesses momentos. É importante lembrar que Jesus é rei, que ele está sentado no trono do universo. Em que sentido é confortador saber que Jesus é o governante do universo? Especialmente em meio às provações, como ele disse. Nessas horas é bom lembrar que Jesus é muito mais do que alguns têm dito. Ele é o governante do universo e que, portanto, no fim, tudo vai dar certo, porque ele tem a história em suas mãos. Jesus, nosso mediador. Enfim, não precisa nem assim dedicar muito tempo, a esse assunto, porque a Bíblia é muito clara em dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e os seres humanos, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Assim como aqueles cordeiros e os sacerdotes do antigo sistema sacrificial lá de Israel representavam essa mediação, o pecador tinha acesso a Deus por meio dos sacrifícios e dos sacerdotes. Jesus é o nosso mediador. E por que somente ele é mediador, como diz a Bíblia? Porque somente Jesus, sendo perfeito, ele nunca pecou, portanto não precisava de um redentor, de um salvador. Ele nunca pecou, veio como um ser humano perfeito e viveu uma vida perfeita. E morre na cruz como pecador. Então ele assume para si a nossa culpa e nos dá seus méritos de graça. Isso é a graça. Há uma substituição aí. Claro, ele ficou com a pior parte. Sempre Deus ficou com a pior parte. E nos dá aquela troca, Ele assume uma coroa de espinhos que não lhe pertencia e nos dá uma coroa de ouro que não nos pertence, porque ela nos é dada por causa dos méritos dele unicamente. Jesus é o nosso único e suficiente mediador. Qualquer outro ser humano, com exceção de Jesus, neste planeta nasceu já em pecado, carecendo de um redentor, de um salvador. Jesus não. Por isso ele pôde pagar o resgate. A lição também nos lembra que nós, em Cristo, somos feitos uma nação de sacerdotes. Em que sentido? Nós também temos que ser mediadores entre Deus e a humanidade. Nós também temos que servir de ponte entre Deus e o pecador. Nós, pecadores resgatados, pecadores justificados pelo sangue de Cristo, temos que levar essa mensagem a outras pessoas. E fazendo isso, nós somos como mediadores. Nós somos instrumentos de salvação. Somos aqueles que facilitam o caminho do pecador para Deus. E aqui precisamos pensar seriamente, será que estamos fazendo isso? Estamos cumprindo esse papel? Ou temos apenas, talvez, construído muros, separando as pessoas de Deus? Não se esqueça, eu já disse isso muitas vezes e repito aqui, Deus recebe as pessoas como elas estão, do jeito que elas são, para transformá-las naquilo que Ele sabe ser melhor para elas, para perdoá-las, dar-lhes uma nova vida. Então, como eu disse numa palestra recentemente, também tenho repetido algumas vezes, Jesus não aceita você como você é. Porque isso equivaleria a dizer que você pode continuar no seu caminho de pecado, com seus defeitos de caráter, com aquelas coisas que machucam você na verdade. Não, Jesus não aceita você como você é. Jesus recebe você como você é para transformar você naquilo que Ele quer que você seja, porque será o melhor para você. Então nós, como mediadores, como reinos de sacerdotes, temos que ser essa ponte entre os pecadores e Deus. Dar a mão ao pecador para que essa mão seja conduzida à mão de Cristo. E Ele então resgate essas pessoas. Jesus como nosso campeão, a lição diz assim, depois de ungido rei, Davi salvou seus irmãos da escravidão ao derrotar Golias. Os termos do combate determinavam que o vencedor escravizaria o povo da outra parte. Assim, Davi foi o campeão de Israel, ele representou a nação. E a lição aqui apresenta Jesus então como nosso campeão, aquele que nos defende do maligno, nos defende dos nossos perseguidores, aquele que finalmente vai nos dar a vida eterna. A lição também cita aqui Efésios 6, que traz ali a armadura de Cristo. Então nós podemos ser vencedores com Ele se nos revestirmos dessa armadura que é o próprio Cristo. Se você ler com atenção ali, Efésios 6, 10 a 18, você vai perceber quais são os itens dessa armadura sem a qual nós não seremos vencedores, nós seremos derrotados. Portanto, precisamos de Cristo para vencer por nós. Assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente,
e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Louvado seja Deus por isso. Que promessa maravilhosa, como eu gosto de ouvir isso, de saber que há um Deus que me ama e que luta por mim, e que quer salvar meus filhos. Isso é o que eu mais quero mesmo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, 1 Pedro 2, verso 9, no finalzinho da lição de quarta-feira, vemos que nós, crentes em Jesus, somos chamados de sacerdócio real, nação santa, povo eleito, né? Como eu disse, então, nós temos que ser essa ponte entre Deus e as pessoas. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham que ser sempre repostos, né? Porque, claro, iam envelhecendo, iam morrendo, mas Jesus é o sacerdote eterno, que vive e reina e está no santuário neste momento, intercedendo por nós. Se você precisa de perdão, se você precisa de uma nova vida, de restauração para você, você pode clamar diretamente a Jesus Cristo, lá no santuário celestial, e ele vai ouvir a sua oração. O mesmo Paulo diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono de graça para alcançar perdão, misericórdia, restauração. Não precisamos ter medo de Deus, porque lá no céu está alguém em cujo peito bate um coração humano, Jesus Cristo. Ele ascendeu ao céu com o corpo humano glorificado dele, com o corpo imortal. Isso mostra a sua identificação íntima com a humanidade. Jesus é um Deus-homem, é o homem-Deus, 100% Deus, 100% homem, o único que pode, portanto, ser essa ponte entre nós e o Criador Todo-Poderoso. E, finalmente, a lição de quinta-feira, Jesus é mediador de uma aliança superior. Apenas 2 trechos aqui que eu vou destacar para você. Jesus ministra no verdadeiro santuário e nos dá acesso a Deus. Os sacrifícios de animais prefiguravam a morte de Jesus como sacrifício em nosso favor, mas o sangue deles não podia limpar a consciência. Contudo, a morte de Cristo purifica a consciência para que possamos nos aproximar de Deus com ousadia. E o outro trecho diz assim: Deus projetou a antiga aliança a fim de apontar para a obra de Jesus no futuro. Era linda em seu modelo e objetivo, porém, alguns não entenderam o seu propósito, por não querer deixar os símbolos, as sombras e abraçar as verdades indicadas por eles, perderam os benefícios maravilhosos que o ministério de Jesus lhes oferecia. Infelizmente, realmente, houve muitos judeus que não aceitaram Jesus como Messias. Se apegaram tanto às sombras, àquilo que prefigurava o Messias, que não conseguiram ver que o próprio Messias havia chegado. É como naquela comparação, né? Digamos que eu fosse fazer uma viagem para um local distante, não tivesse acesso à internet para poder me comunicar com a minha esposa. Quando a saudade batesse, eu não tivesse telefone ou qualquer outro meio para conversar, eu, quem sabe, olharia para a foto dela, que eu carrego sempre em minha carteira, no meu celular, e assim, quem sabe, conseguiria amenizar um pouquinho a saudade. Mas agora imagine, depois de semanas viajando, eu volto para casa, eu bato a porta, minha esposa atende a porta e, em lugar de querer abraçá-la, de estar com ela, eu pego na minha carteira a foto e fico observando a foto. Não faz sentido isso, né? E, na verdade, se apegar às cerimônias, por mais importantes que tenham sido, e bonitas, e representativas, e cheias de significado, as cerimônias que prefiguravam Cristo, se apegar a essas cerimônias, a esse sistema, e não aceitar o Cristo, verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 29, seria como se apegar a uma foto e ignorar a realidade. Infelizmente, muitas pessoas acabaram fazendo isso, né? E aqui na lição de sexta-feira, eu quero ler também um trecho para vocês, que diz assim: essas sessões, aqui se referindo a Hebreus 10, 11 e 12, essas sessões têm pelo menos 2 elementos em comum. Primeiro, comparam a geração do deserto aos leitores de Hebreus, já vimos isso semana passada. Segundo, nos exortam a ter fé. A geração do deserto viu o poder divino por meio de sinais e maravilhas na libertação do Egito. Também ouviu Deus falar no Monte Sinai, os 10 mandamentos, viu a coluna de fogo à noite e a nuvem protetora durante o dia, comeu o maná, o pão do céu, também bebeu água que brotava das rochas onde quer que acampasse. Porém, quando chegou à fronteira da terra prometida, não confiou em Deus. Ela carecia de fé, que é a essência do que Deus requer. Sem fé, é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11, 6. Segundo Paulo, como a geração do deserto, estamos na fronteira da terra prometida, diz isso em Hebreus 10, 37 e 39. No entanto, nossos privilégios e responsabilidades são maiores.
Não ouvimos Deus falar no Sinai, mas vimos nas Escrituras uma maior revelação divina no Monte Sião. Deus em carne, Hebreus 12, 18 a 24. Teremos fé? O autor nos incentiva a seguir o exemplo de uma lista de personagens que culmina com Jesus. Que sejamos esses que têm fé em Cristo, que têm uma noção correta de quem é Jesus, e aproveitemos o fato de que ele ainda está intercedendo por nós no santuário celestial. Cristo Rei, Cristo nosso Messias, Cristo nosso sacerdote, sumo sacerdote, Cristo nosso campeão. Esse é o nosso Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado porque o céu nos deu de presente esse dom maravilhoso na pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós e quer nos ver salvos para sempre. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, pelo perdão, pelo que Tu nos ofereces a cada dia e porque Tua palavra revela esse Cristo maravilhoso, em nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e que tenhamos todos um ano novo cheio de bênçãos espirituais. Não deixe de estudar a sua lição. É a pequena porção de alimento para cada dia. Estude a lição da Escola Sabatina, tem a lição dos jovens também, a Contexto Jovem, que tem neste trimestre o mesmo assunto, Hebreus, e com certeza você vai ter um conhecimento mais profundo, não só da Bíblia, mas também da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Um grande abraço.